Olá, noivos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os braços, movimentos que você pode usar de braço durante a sua dança dos noivos, ok? Então eu tô aqui, Rodrigo Scabia, e minha esposa Camila Caliani, para a gente te ajudar a você ter a dança dos noivos, mesmo que você nunca tenha dançado, com a sua música preferida. Tá? Da música que você desejar para o seu casamento, a gente quer te ajudar a ter uma dança incrível com a música que você escolheu. Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho de movimento de braço. Quando a gente vê aqueles movimentos, seja em vídeo ou alguém dançando, parecem movimentos muito complexos, movimentos muito elaborados, né? Onde o giro passa por baixo, troca de lado e faz movimentações que parece difícil, né? Parece, quem vê esse tipo de movimentação dá a impressão que é difícil, tá? Mas não é um bicho de sete cabeças. O importante é a gente entender o que a gente sempre fala, o que eu falo em quase todos os vídeos, é entender a base, entender a estrutura. Dessa forma você consegue criar um começo, meio e fim, né? Todo movimento ele tem uma progressão, então a gente precisa entender o movimento mais básico para aí sim chegar num movimento mais elaborado, numa progressão, né? Não adianta eu fazer um movimento, tentar uma sequência muito elaborada, mas não saber a base daquela estrutura. Aí eu não vou conseguir compreender como eu entro e como eu saio do movimento, por exemplo, né? Eu não vou conseguir lapidar aquela movimentação, ok? Então, para ajudar vocês, a gente tem 5 tipos de movimento de mão. Quais são eles? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro movimento. Se eu estou de frente para minha parceira, eu levanto a minha mão esquerda, ela com a mão direita, e eu vou ajudar ela a girar, tá? Por dentro do casal. Então veja que eu faço esse movimento por dentro do casal, ok? A minha mão, ela tá que nem uma concha, tá? Eu tô deixando o dedão em cima para vocês conseguirem acompanhar o desenho da minha mão, ó. Mas na hora vocês vão fechar esse desenho para não ficar assim, ficar feio, tá? Então não usa isso não. Fecha ela e eu vou, ó, virar. Por que virar? Porque aí a mão, o formato da mão da minha parceira forma essa concha, tá? E aí a hora que eu viro, ela gira com esse movimento por dentro, ó. Fazendo esse movimento de trocar de lado. Ou trocar de lado ou no lugar, tanto faz. Mas o importante é ela girar o movimento por dentro, em linha. Vamos de novo, ó. E fazendo essa troca, ó. Percebam que a mão dela gira por dentro. Então, o formato da mão, essa concha, ela vem por dentro, ó. 1, 2, 3. Legal? Isso é simples, tá? Daria para fazer para o outro lado também sem problema nenhum, tá bom? Posso fazer para a esquerda, posso fazer para a direita e posso fazer invertido, mas percebam que já são variações do mesmo movimento. Então, por exemplo, ela poderia girar por trás, fazendo esse movimento afastando, mas percebam que esse movimento afastando já é uma variação um pouco mais difícil do que essa marcação simples, que é girar por dentro, que é essa estrutura mais comum dela vir por dentro do movimento, ok? Um outro movimento que também, vamos dizer assim, se origina depois desse movimento, tá? Esse é o primeiro, essa é a base. Treina isso, treina para o lado esquerdo, entende esse movimento. Tá vendo que o braço da minha parceira mantém um 90 graus. Então, a hora que ela vai girar, as costas dela tá totalmente encaixada, ela não tá relaxada para não desequilibrar. Ela tá usando aquela técnica da perna de apontar. A gente já falou sobre essa técnica em algum vídeo passado. E a gente já falou também da técnica do spot turning, que é um movimento de cabeça, ok? Eu não vou parar para explicar esses dois movimentos, porque a gente já explicou em um outro vídeo, tá? Então não é a ideia explicar esse movimento, mas esses movimentos são complementares, eles vão te ajudar a fazer um giro perfeito, um giro mais bonito, tá? Então usar a técnica da perna e usar a técnica
do braço, da armação e a técnica do spot turn vai te ajudar a não ficar zonzo, não ficar tonta, né? Na hora do giro, por exemplo, e fazer um giro bonito, um giro perfeito. Até porque a Camila hoje ela tá gravando de sapatilha, ela acabou de dar aula de balé, né? Então ela tá com uma sapatilha para poder dar aula e vocês meninas, né? Na verdade, vocês vão estar com um salto na hora de fazer o movimento. Então vocês vão treinar com um salto. O salto, a tendência é te puxar para trás, para cima do salto, né? Que ele é mais instável, aquela base mais fina, tá bom? Então tomem cuidado. Usem a técnica, que a técnica vai te ajudar a manter esse equilíbrio, legal? Segundo movimento de braço que a gente mais usa é a partir do primeiro movimento, eu subo minha mão esquerda, mas a minha mão direita usa uma técnica que a gente chama de trava. A trava nada mais é que é um bloqueio no meu movimento enquanto ela está girando, ok? Esse bloqueio ele pode acontecer de várias maneiras. Ele pode acontecer só com a mão e volta. Ele pode acontecer do jeito que eu fiz a primeira vez, segurando a mão embaixo. Ele pode acontecer trocando de mão, né? Fazendo a mão contrária e voltando. Enfim, tem várias formas de fazer a trava, né? Tem gente que faz até a trava, dependendo da coreografia, com a perna e voltando. É uma possibilidade, a criatividade aí vai, né? A gente vai criando e vai montando a coreografia. Então tem várias possibilidades. A ideia é travar o movimento dela. Ela girou por dentro, travei, bloqueei, eu volto fazendo essa marcação. Então, basicamente, a ideia é interromper o movimento dela. E aí, sempre na saída, né, vai acontecer o giro oposto para ela poder sair do movimento. Travei, ela vai precisar de um giro para poder sair do mesmo movimento. Então, ela foi para a esquerda, ela volta para a direita. Se ela foi para a direita, ela volta para a esquerda, fazendo um movimento oposto para poder terminar o movimento dela de giro. Tá? E desse movimento dá para fazer várias opções, tá? Vou mostrar uma para vocês que eu gosto demais e fica um efeito bem legal, que é esse giro, bloqueei e aí eu ando em volta dela. E aí girou, por exemplo, e aqui eu posso emendar com uma outra sequência e a gente termina numa outra postura, por exemplo, né? Então dá para ir criando com esse movimento, né? São ideias que a gente usa, estruturas que a gente usa dentro da coreografia, tá bom? Legal? Foi bacana esse, já é um passo bem legal, dá para você treinar em casa com certeza. Uma terceira opção que a gente pode fazer, a gente brinca dentro de quem dança forró, né? Já deve ter escutado, não sei se você já fez aula de forró ou não, mas o pessoal chama de chuveirinho, pelo menos aqui no Sudeste, tá? É esse movimento aqui, ó. Que nada mais é que uma trava no punho. A trava deixou de ser na cintura da minha parceira, ela passou a ser no punho agora, repara, ó, e volta. Então, quando eu faço esse movimento travando no punho, eu posso criar várias opções de movimento também saindo daqui. Por exemplo, ela girou, daqui ela pode voltar e girar 2 vezes, fazendo um movimento de braço, né, abrindo, ou trocando de mão, enfim, dá pra gente criar opções dela jogar a mão e fazer um giro mais elaborado, enfim. Então tá vendo que esse tipo de movimento ele parte para várias estruturas mais elaboradas. É um movimento simples, mas é importante treinar. E aí é a mesma ideia. Se ele faz a trava, se ela girou, a trava aconteceu na mão, aqui eu volto para poder soltar. Sempre vai ter um giro para reorganizar o movimento e voltar de frente para a parceira. Ok? A quarta estrutura é o giro, eu troco, né? Todos eles. Agora eu comecei subindo a mão esquerda. Agora eu inverto. Eu vou inverter e vou começar com a mão direita para cima. E olha que legal. Agora a mão veio nas costas. Tá?
e voltou. Então agora o meu giro vem nas costas da minha parceira com uma trava por baixo. Isso é legal, porque dá para fazer aquele passo que eu mostrei no começo para vocês. Olha, que interessante. Dá para a gente fazer essa troca, né? Fazer um movimento bem bonito. Cuidado de fazer esse movimento, que ele precisa ter essa gangorra, tá? Se não acontecer essa gangorra, é perigoso vocês travarem, ficar os dois com a mão para cima, assim. Aí a mulher vai ficar com os braços esticados, porque normalmente o homem é mais alto que a mulher. Não é uma regra, mas normalmente, tá? Então, cuidado com esse movimento. Sempre que fizer esse movimento, traz ele na linha do tronco, para não ficar a mão na frente do seu rosto, ó. Fica feio. Eu trago na linha e sempre buscando se ver, deixando o tronco de frente, né? A gente mantém essa linha de tronco, ó. A gente mantém uma conexão de frente e volta, mantendo sempre o olhar, né? E o olhar que eu digo é tentando manter uma relação de tronco, porque ó, às vezes o olhar está olhando, o rosto está olhando para fora, né? A gente está olhando para lá. De repente eu estou fazendo alguma coisa contrária, mas o nosso corpo está se olhando. O que não pode acontecer é assim, ó. A não ser que seja passagem de movimento. Aí tudo bem, aí não tem problema nenhum acontecer isso. Legal? Se o quinto e último movimento é um movimento que vem por baixo, tá? Esse é legal também pelo seguinte, ó. A mão vem nas costas, ó. Esse é legal pelo seguinte. Vários movimentos que você gira por cima, você pode usar uma variação que é por baixo, tá? Quando eu indico para ela para o chão, leva a mão dela para o chão, significa também que é giro, ó. Para a dama, essa intenção também é giro. Poderia fazer para baixo, ó, e o homem girar também e voltar, né? Eu peguei de surpresa ela, ó. Foi, ó. Pô, encontrou do outro lado e volta para sair. Então são opções. Na verdade, tudo isso serve para a gente criar estruturas ou planos, que eu gosto, que a gente chama também planos. O que seria plano? Plano baixo, médio e alto, ou altíssimo, quando a gente faz aquele monte de pegada, né? Porque o que acontece? Se eu faço uma dança que ela mantém só um plano, só o plano médio, por exemplo, ela tende, tá? Não quer dizer que seja sempre assim, mas a tendência dela é não chamar muita atenção. A mesma coisa acontece se você trabalhar sempre no plano baixo. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que funciona. Quando vocês vão num restaurante, você pede um prato, ali tem várias texturas, né? Um alimento, um é mais molhadinho, o outro é mais crocante, o outro tem uma textura um pouquinho mais áspera, o outro é mais firmezinho. Então existe essa combinação. Se for tudo igual, a tendência é que um prato não chame tanta atenção, né? Se de repente, mesmo, sei lá, vamos tomar uma sopa e ali tem aquele crocantezinho que às vezes você joga ali de um pãozinho em cima. Queijinho parmesão. Ele vai te dar uma textura diferente, um sabor diferente. Isso agrega ao prato. Isso dá um sabor a mais, né? Harmoniza. É a mesma coisa aqui na dança. Se a gente mantém uma linha, só uma média, né? Uma coisa reta, linear, a gente não cria essas perguntas e respostas, né? A gente não cria essas harmonias entre os movimentos. Porque é interessante, por exemplo, eu vou fazer uma parte com ela. A gente está dançando. Aí eu faço um movimento embaixo aqui e aí ela faz um movimento de perna, ó. Olha como o movimento dela de perna chama a atenção embaixo. E aí de repente no próximo movimento eu faço um giro para sair por cima aqui, ó. Uou! E aí eu volto girando. E aí ela abre e de repente volta. Tô criando tudo agora, tá, gente? Embaixo, ó. Percebam que eu trabalhei vários planos. Eu criei vários movimentos em vários planos. Foi tudo improviso, tá? Eu não sabia de nada. Aliás, sempre a gente grava assim, né? Mas eu acho que isso que é legal para vocês, para ver que não é
não é combinado, né? Então isso é legal também que dá para passar uma verdade, vamos dizer assim, que a gente quer. E às vezes é uma vergonha da minha parte. Mentira, mentira. Brincando. Mas é essa a ideia. Então a gente cria essas brincadeiras, esses planos, aonde fica mais bonito, fica estético, fica legal para quem está assistindo. Você não sabe o que vem depois, né? Não fica uma coisa linear, tá? Então, recapitulando todo o movimento, fiz por dentro, fiz ela com a base, olha lá, voltei, fiz com o giro por cima, olha que legal. Fiz com a mão direita e a outra travando embaixo. E voltou. E fiz ao contrário, por baixo. E voltou. Legal? E Rodrigo, em que tipo de música a gente pode usar isso aqui? Praticamente todas, tá, gente? Não tem uma... Até numa valsa... eu posso usar um movimento de braço. Por exemplo, eu estou fazendo a marcação e de repente eu quero fazer um movimento de giro e aí eu peço para ela uma volta. E aí eu saio dançando, ok? Se eu estiver dançando um movimento de mais sertanejo, por exemplo, hoje está na moda, né? Também tem alguns sertanejos legais. Eu faço a marcação e aí uso o movimento de braço, por exemplo. Eu vou usar essas estruturas de braço. Enfim, em qualquer ritmo que você for dançar, a gente sempre vai utilizar essa estrutura, tá? Dá para usar esses movimentos que são movimentos coringas, que a gente vai colocando dentro da coreografia, tá? A gente vai brincando com eles para ir encaixando. Então... E dá um super efeito, fica bem legal, tá? Dá um efeito bem legal. Então, se você gostou, se você quer ver esses movimentos dentro de uma coreografia, a gente pode também dançar uma para você assistir, tá? Coloca aí pra gente uma música que vocês gostariam de ver a gente dançando para fazer alguns movimentos de mão, alguns movimentos de braço, né? A gente já dançou aqui também a coreografia do Dirty Dance. A coreografia do Dirty Dance, ela utiliza muitos movimentos de braço. Né? Aliás, ela começa com um movimento de braço, que é esse movimento de trocar a mão, trava nas costas e vira. Né? São movimentos que a gente usa muito também em coreografias em ritmos latinos, né? Salsa, rumba, cha-cha-cha, enfim, ritmos mais latinos mesmo, tá? Então, se você gostou, deixa pra gente no comentário, comenta aí embaixo o que você gostaria de ver a gente dançando. Vai ser um prazer fazer um vídeo pra vocês. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.